Imagine um livro capaz de revelar, ao mesmo tempo, o juízo severo de Deus e a sua graça infinita. Um livro que denuncia o pecado humano, mas também aponta para a salvação eterna. Esse é o livro de Isaías, uma verdadeira luz para o nosso tempo, cheio de lições que falam diretamente ao coração de quem busca esperança, transformação e fé verdadeira. Você está preparado para descobrir ensinamentos que poucos compreendem, mas que podem mudar sua vida hoje mesmo? Neste vídeo, vamos desvendar 20 lições poderosas do profeta Isaías, que serviu durante tempos turbulentos, mas que ainda hoje iluminam o caminho daqueles que desejam caminhar perto de Deus. Prepare-se para mergulhar numa mensagem que desafia, consola e fortalece, mostrando que mesmo em meio às dificuldades, a misericórdia e o amor do Senhor nunca faltam. Se você está aqui agora, não esqueça de deixar seu like para fortalecer nosso canal e ajudar essa mensagem a alcançar mais corações. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. É incrível pensar como essa luz de Isaías está chegando a tantos lugares diferentes, unindo uma grande família de fé. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de sabedoria e esperança. Vamos juntos caminhar nessa luz que transforma vidas. O livro de Isaías é uma obra impressionante, escrita por um dos profetas mais influentes do Antigo Testamento, que exerceu seu ministério durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Imagina só o peso e a responsabilidade de falar em nome de Deus para um povo enfrentando tantos desafios, crises políticas e espirituais. Isaías não foi apenas um mensageiro, mas um porta-voz da justiça divina, que navegou entre o juízo severo e a esperança consoladora. Essa combinação única faz do livro uma verdadeira joia, onde o leitor encontra o contraste entre o pecado do homem e a graça de Deus, que quer restaurar seu povo. Algo fascinante sobre Isaías é sua profunda dimensão messiânica. Ele não se limitou a denunciar o pecado e o afastamento do povo de Deus, mas anunciou com clareza impressionante a vinda daquele que traria redenção e salvação eterna, o Messias. Isaías antecipou o sofrimento de Jesus, sua missão e o propósito divino por trás de cada passo de sua vida. É como se, lendo suas palavras, pudéssemos ouvir o eco dos passos do Salvador que viria tempos depois, trazendo luz para as trevas. Essa mensagem é um convite para que cada um de nós compreenda que, apesar das nossas falhas, há uma esperança real, fundamentada no amor de Deus. Quando se propõe a estudar o livro de Isaías, não estamos diante de um texto meramente histórico ou literário, mas sim diante de um guia de fé para todas as gerações. O objetivo de revelar essas lições não é apenas decorar fatos, mas fortalecer o relacionamento pessoal com Deus, aprofundando a fé e a confiança no Senhor. É como ter em mãos um mapa para navegar pelas tempestades da vida, sempre olhando para o horizonte onde Deus promete restauração e vitória. Entender Isaías é compreender o coração de Deus, que mesmo diante da infidelidade humana, não abandona seus filhos. Além disso, Isaías é um livro que fala diretamente ao nosso tempo. A justiça, o arrependimento, a misericórdia e a santidade são temas eternos que se aplicam a nós hoje. Em um mundo onde tantas vezes prevalecem a injustiça, a indiferença e a falta de esperança, as palavras do profeta servem como um farol, iluminando o caminho para aqueles que desejam caminhar com Deus de forma verdadeira. Ele nos desafia a olhar para dentro, reconhecer nossas falhas e buscar uma vida renovada, fundamentada nos valores divinos. Vale lembrar que o ministério de Isaías foi exercido em meio a momentos históricos críticos, ameaças de nações vizinhas, instabilidades políticas e religiosas. Mesmo assim, ele falou com coragem e sabedoria,
revelando não só o juízo inevitável para o pecado, mas a promessa de uma nova era marcada pela presença do Senhor. Isso nos mostra que, mesmo em meio ao caos, Deus tem planos para restaurar e conduzir seu povo. É um convite à esperança que transcende qualquer circunstância adversa. Ao mergulharmos no livro de Isaías, encontramos uma narrativa que toca o coração humano, mostrando que Deus é santo, justo e fiel. Ele não apenas pune, mas chama para a transformação e oferece perdão. O texto desse livro não é pesado, mas cheio de amor que acolhe e restaura. É uma voz que ecoa desde o passado até hoje, falando com quem está disposto a ouvir e a se abrir para a mudança. Por isso, conhecer Isaías é dar um passo decisivo rumo a uma fé mais profunda e uma vida alinhada com o propósito divino. E assim, diante dessa riqueza de conteúdo, este vídeo pretende apresentar 20 lições poderosas que nos ajudarão a entender como aplicar esses ensinamentos do cotidiano, fortalecendo nossa caminhada com Deus e preparando o coração para as revelações que virão. Cada lição é um convite para refletir, aprender e crescer espiritualmente, porque a palavra de Deus, quando bem compreendida, tem o poder de transformar tudo ao nosso redor. Para compreender verdadeiramente o livro de Isaías, é fundamental mergulhar no cenário histórico e cultural em que ele foi escrito. Imagine o reino de Judá e Israel numa época de grandes turbulências políticas e sociais, onde ameaças externas e conflitos internos consumiam a estabilidade do povo. Isaías viveu em meio a reis poderosos, mas também em meio à corrupção, idolatria e injustiça social que tomavam conta da nação. Esse ambiente caótico foi o palco para as palavras firmes e, ao mesmo tempo, cheias de esperança que o profeta transmitiu. O povo de Judá e Israel, naquele tempo, muitas vezes se afastava dos caminhos de Deus, entregando-se a práticas idólatras que desagradavam profundamente ao Senhor. Os templos, em muitos momentos, estavam contaminados pela hipocrisia e as injustiças sociais contra os pobres, órfãos e viúvas eram comuns. Isaías, então, surge como uma voz corajosa, denunciando não apenas as ações erradas, mas também chamando o povo a uma transformação radical que passava pela purificação do coração e mudança de atitude. Um aspecto importante para destacar é o papel do profeta nesse contexto. Ele não era apenas um orador, mas um porta-voz de Deus, encarregado de transmitir tanto o juízo quanto a esperança. Isaías precisava confrontar líderes e cidadãos, denunciando a infidelidade espiritual e a rebelião contra Deus. Mas também tinha a missão de anunciar a restauração futura, quando o Messias viria estabelecer um reino de justiça e paz. Essa dualidade entre denúncia e promessa é uma das marcas mais fortes do livro. Além disso, o momento histórico vivenciado por Isaías inclui o avanço do Império Assírio, que ameaçava submeter os reinos de Judá e Israel. Essa pressão política não apenas deixava o povo em alerta, mas também provocava crises internas sobre em quem confiar: nos deuses estrangeiros, nos reinos vizinhos ou no Deus verdadeiro. Isaías deixa claro que só há segurança e salvação no Senhor, reforçando a necessidade de fidelidade e confiança nele. Outro ponto para refletir é que, apesar das dificuldades e ameaças, o ministério de Isaías foi marcado por uma esperança radical. Ele acreditava no poder de Deus para transformar a história e renovar seu povo, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa esperança é um legado que atravessa os séculos, mostrando que em meio a qualquer crise, a misericórdia e o propósito divino nunca se esgotam. Para nós, hoje, entender esse contexto histórico é fundamental para captar a urgência e a profundidade da mensagem de Isaías.
Quando vemos um mundo cheio de injustiça, corrupção e desafios, as palavras do profeta ganham vida e significado, convidando-nos a sermos instrumentos da justiça de Deus, a buscarmos a santidade e a confiarmos nas promessas do Senhor para o nosso tempo. Esse panorama histórico-cultural, então, prepara o terreno para entendermos as lições que virão, mostrando que a mensagem de Isaías não é apenas para um povo distante, mas para todos que desejam viver com propósito, justiça e esperança verdadeira. É um convite para olhar para além das aparências e confiar na ação soberana de Deus. Chamado à pureza e arrependimento, Isaías começa seu livro com um convite poderoso que ecoa até hoje: a oportunidade de purificação e perdão, mesmo quando os pecados parecem profundos e irreparáveis. Em Isaías 1:18, Deus declara: ainda que os pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Essa promessa não é apenas poética, mas uma expressão clara do imenso amor e da graça divina que deseja transformar corações. O arrependimento verdadeiro abre portas para essa mudança, mostrando que Deus não busca a perfeição imediata, mas um coração disposto a se voltar para Ele. Esse chamado nos desafia a reconhecer que todos somos falhos e que, por mais que tentemos esconder nossas falhas, elas são como manchas que somente a graça pode remover. Imagine uma roupa manchada de tinta vermelha, quase impossível de limpar com esforço humano. Assim somos nós diante do pecado. Mas Deus oferece um perdão que vai além do que podemos imaginar, capaz de limpar a alma e restaurar a dignidade perdida. Essa restauração não é automática. Ela depende de nossa decisão de nos arrepender e buscar a santidade. Praticamente, essa lição nos convida a uma reflexão diária sobre nossas atitudes, pensamentos e palavras. Quantas vezes carregamos mágoas, ressentimentos ou hábitos que nos afastam de Deus? O processo de arrependimento exige humildade para reconhecer o erro e coragem para mudar. Um exercício simples, porém transformador, é começar o dia com uma oração sincera de confissão, pedindo a Deus que revele áreas ocultas em nosso coração que precisam ser curadas. Assim, abrimos espaço para a ação restauradora do Espírito. Além disso, a pureza e o arrependimento nos libertam das amarras que impedem nosso crescimento espiritual. Pessoas que vivem sob o peso da culpa se tornam cansadas e desmotivadas, enquanto o arrependimento verdadeiro traz leveza e renovação. Essa é uma das razões pelas quais Isaías inicia seu ministério com essa mensagem. Mesmo diante do juízo que está por vir, Deus mostra que seu amor é maior e que Ele está disposto a receber cada um que se volta para Ele. Na prática cotidiana, podemos cultivar essa pureza ao buscar relacionamentos saudáveis, evitar influências negativas e investir em hábitos que promovam o bem-estar espiritual. Ler livros edificantes como O Peregrino, de John Bunyan, ou Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, pode ajudar a manter o foco na transformação interior. Também é essencial manter uma rotina de leitura bíblica, focando em passagens que falem de perdão e renovação para alimentar a esperança e a fé. Esse processo de arrependimento é contínuo. Não se trata de um evento único, mas de uma caminhada constante, onde Deus vai moldando o caráter à medida que nos dispomos a ouvir sua voz. O convite é para deixar o passado, com suas falhas e erros, e avançar para uma vida nova, confiando na misericórdia infinita do Senhor. Assim, a pureza não é um peso, mas um caminho libertador e cheio de esperança. Por fim, esse chamado à pureza prepara o terreno para compreendermos a majestade de Deus, que é santo e puro. O arrependimento abre espaço para reconhecer que, diante de um Deus tão santo, nossa única opção é buscar transformação e viver em reverência. Essa jornada nos leva à próxima lição, a santidade e majestade de Deus, que deve inspirar nosso viver.
Santidade e majestade de Deus. Isaías nos transporta para uma visão celestial marcante em Isaías 6:3, onde os serafins proclamam com fervor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa tríplice repetição não é por acaso. Ela destaca a santidade absoluta de Deus, que é perfeitamente puro, separado de todo o pecado e digno de toda a adoração. E imaginar esse cenário é reconhecer que diante da majestade divina, nossa pequenez se revela com clareza e a reverência torna-se inevitável. A santidade de Deus não é apenas um atributo distante, mas uma realidade que nos chama à transformação profunda. Quando confrontados com esse Deus Santo, somos convidados a examinar nosso próprio coração, a enxergar onde o pecado ainda habita e a buscar uma vida alinhada com sua pureza. Essa busca não é para alcançar a perfeição por esforço próprio, mas para abrir espaço à obra transformadora do Espírito, que nos capacita a viver com integridade e reverência. Na prática, essa lição nos desafia a cultivar a santidade em nosso dia a dia, o que implica escolhas conscientes, falar a verdade, agir com justiça, evitar influências negativas e investir em relações que edificam. Por exemplo, dedicar tempo a grupos de estudo bíblico e orações coletivas pode fortalecer essa busca, além de manter uma rotina pessoal de leitura da Bíblia focada em passagens que ressaltam a pureza e a santidade. Também é importante compreender que a santidade de Deus é uma fonte de esperança e segurança. Ela garante que seu amor é firme, sua justiça é verdadeira e sua presença nos sustenta. Mesmo que enfrentemos falhas, Deus é paciente e deseja nos restaurar, desde que nos voltemos a Ele com humildade. Por isso, essa visão de Isaías não nos paralisa, mas nos impulsiona a caminhar rumo a uma vida que reflete a glória de Deus. Na experiência cotidiana, a santidade se manifesta quando escolhemos agir com amor em situações desafiadoras, perdoar quem nos ofendeu e buscar a paz onde há conflito. É um processo diário de alinhar pensamentos e ações com os princípios divinos, o que pode ser apoiado por leituras como o livro Santos para Mulheres Imperfeitas ou A Santidade que Liberta, que trazem ensinamentos práticos sobre o tema. Essa chamada para a santidade é, ao mesmo tempo, um convite para nos maravilharmos com Deus e para sentirmos a urgência de mudança. Ela prepara nosso coração para a confiança que vem da esperança ativa, que será o tema da próxima lição. Porque confiar no Senhor é a força que nos sustenta para vivermos em santidade, mesmo diante dos desafios. Esperança e fortalecimento para os que confiam. Isaías nos oferece uma imagem poderosa e inspiradora em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não é apenas poética, é um verdadeiro sopro de ânimo para aqueles que enfrentam dificuldades e sentem suas forças se esgotarem. Esperar no Senhor significa depositar a confiança nele como fonte inesgotável de energia e renovação. Confiar em Deus, especialmente em meio a lutas, é um ato de fé que transcende o entendimento humano. A figura da águia é rica em significado. Ela voa alto, enfrenta ventos fortes e enxerga longe, simbolizando não apenas a elevação espiritual, mas a capacidade de superar os obstáculos que surgem no caminho. Essa esperança ativa nos convida a não desistir, a manter o olhar firme na direção certa, sabendo que a força vem do alto e não do nosso próprio esforço. No cotidiano, essa lição pode ser aplicada quando nos deparamos com situações que parecem nos esmagar, doenças, perdas, conflitos ou ansiedade. A prática de esperar no Senhor pode envolver momentos de oração profunda, meditação nas promessas bíblicas e busca por comunidades de fé que fortaleçam o espírito. Ler livros como
O poder da esperança ou confiança inabalável ajuda a renovar a mente e o coração para essa realidade. Além disso, essa esperança é uma força silenciosa que sustenta o caminhar, mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. Ela não promete ausência de dificuldades, mas garante a capacidade de resistir e continuar. É o combustível que nos impulsiona a dar o próximo passo, a levantar após uma queda e a enfrentar cada novo dia com determinação e fé. Na prática, renovar as forças também envolve cuidar do corpo, mente e espírito. Uma alimentação equilibrada, descanso adequado e momentos de silêncio e contemplação. Tudo isso prepara o terreno para que a força espiritual se manifeste plenamente, conectando-nos à fonte inesgotável do Senhor. Essa promessa traz um convite para que cada um reflita onde tem buscado suas forças. Está na ansiedade e no esforço solitário ou na entrega confiante a Deus? A resposta determina a qualidade do nosso caminhar e a profundidade da nossa paz. Essa confiança nos conecta a um poder maior que nunca falha. E essa força que vem do Senhor é a base para enfrentarmos o medo e a insegurança, que serão temas da próxima lição. Porque Deus é nosso refúgio e auxílio constante em toda situação, sempre pronto para nos fortalecer. Deus como refúgio e auxílio constante, Isaías 41:10, nos traz uma promessa que tem sido consolo para milhares de pessoas ao longo dos séculos. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A força dessa mensagem está no convite direto para abandonar o medo, sabendo que o Criador do Universo caminha ao nosso lado, sustentando-nos mesmo nos momentos mais difíceis. Não estamos sozinhos. Essa é uma realidade que transforma a perspectiva de vida. Quando nos lembramos de que Deus é o nosso refúgio, podemos encarar os desafios com outra postura. O medo, que muitas vezes paralisa, perde força diante da certeza de que o Senhor é aquele que fortalece, ajuda e sustenta. É como um abrigo seguro em meio à tempestade, uma rocha firme em que podemos nos apoiar sem medo de ruir. Em dias turbulentos, essa certeza nos traz paz e coragem para seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Na prática, essa lição nos chama a desenvolver uma relação íntima com Deus, buscando nele conforto e segurança. É importante cultivar hábitos que reforcem essa conexão, como reservar momentos diários para oração, leitura bíblica e meditação. Por exemplo, a leitura do Salmo 46 pode ser um ponto de partida para sentir a presença protetora de Deus, reconhecendo que Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Além disso, essa promessa encoraja a substituir a ansiedade pelo descanso espiritual. Muitas vezes nos deixamos dominar pelas preocupações do dia a dia, mas lembrar que Deus está ao nosso lado muda completamente o cenário interno. Praticar a entrega das ansiedades a Deus, repetindo versículos como "Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós". Meila Pedro 5:7. É um exercício poderoso para manter o coração tranquilo. Outra forma prática de vivenciar esse auxílio constante é buscar o apoio da comunidade de fé. Participar de grupos, cultos e encontros fortalece nossa confiança no cuidado divino, pois experimentamos a solidariedade humana alinhada ao amor de Deus. A comunhão com irmãos e irmãs na fé funciona como um canal pelo qual Deus nos fortalece e sustenta, especialmente quando nos sentimos fracos. Essa realidade de Deus como nosso auxílio também nos desafia a agir com coragem diante das adversidades. Saber que não estamos sozinhos nos dá força para enfrentar conflitos, doenças, perdas e desafios variados. Podemos, por exemplo, aplicar isso no ambiente de trabalho ou na família,
tomando decisões difíceis com a certeza de que Deus nos apoia, mesmo quando tudo parece incerto. No fundo, essa promessa é um convite para deixar as preocupações nas mãos daquele que tudo pode, confiando que Ele opera para o nosso bem. Essa confiança ativa nos move a perseverar e a abrir espaço para as coisas novas que Deus quer realizar em nossas vidas, que é exatamente o que veremos na próxima lição, onde Ele faz tudo novo, renovando a esperança. Deus faz tudo novo. Em Isaías 43:19, Deus proclama uma promessa vibrante e cheia de esperança. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa declaração revela o Deus que não está preso ao passado nem limitado pelas dificuldades visíveis. Ele é ativo, surpreendente, capaz de transformar lugares áridos e aparentemente sem vida em caminhos de bênçãos e provisão. É como se no meio da maior seca espiritual ou emocional, Ele abrisse fontes inesperadas de renovação. A mensagem desse versículo nos convida a desenvolver os olhos da fé, para enxergar o que Deus já está preparando, mesmo que ainda não seja visível para nós. Quantas vezes ficamos presos a situações difíceis, sem perceber que Deus está agindo por trás das cenas, preparando uma transformação que ultrapassa nosso entendimento. A fé não é acreditar no que os olhos veem, mas confiar na ação divina, mesmo quando ela parece silenciosa ou demorada. Praticar essa confiança diariamente pode ser desafiador, especialmente quando a vida apresenta desertos, momentos de solidão, perda ou falta de direção. No entanto, podemos cultivar essa percepção de novidade ao investir em hábitos que ampliem nossa sensibilidade espiritual. Dedicar tempo para a oração profunda, leitura de livros como O Deus que Renova ou Esperança Inabalável e buscar aconselhamento espiritual são maneiras de abrir o coração para as novidades que Deus quer trazer. Além disso, a promessa de caminho no deserto e rios no ermo é uma imagem forte que representa milagres em situações impossíveis. No nosso dia a dia, isso pode se traduzir em soluções inesperadas para problemas financeiros, relacionamentos restaurados ou saúde renovada, quando confiamos que Deus tem o poder de agir além do que imaginamos. Muitos testemunhos ao longo da história mostram que, mesmo no pior momento, Deus age para abrir portas e trazer vida onde só havia morte. Essa perspectiva renova a esperança e nos chama a perseverar, mesmo quando tudo parece estagnado. A espera ativa em Deus não é passiva, mas repleta de expectativa e disposição para agir conforme Ele direciona. Isso pode incluir decisões práticas, como buscar aconselhamento, mudar hábitos ou investir em novos projetos, sabendo que Deus está abrindo caminhos para o nosso bem. Além do mais, reconhecer que Deus faz tudo novo também nos ajuda a deixar para trás o peso do passado, os erros e as frustrações que muitas vezes nos impedem de avançar. Essa libertação é essencial para que possamos viver plenamente o presente e abraçar o futuro com confiança. É um convite para a renovação integral, onde corpo, mente e espírito são restaurados e alinhados com a vontade divina. Por fim, essa verdade nos prepara para entender a singularidade de Deus como o único Senhor, soberano e eterno, que atua em todas as gerações e permanece fiel em sua promessa. É o fundamento sobre o qual podemos descansar e confiar plenamente. Deus único e soberano, Isaías 45:5, traz uma declaração firme e direta que marca um dos fundamentos da fé bíblica. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Essa afirmação não é apenas teológica, mas um chamado à exclusividade no relacionamento com o Criador. Em um mundo cheio de crenças diversas e deuses variados, o Senhor reafirma que Ele é o único digno de adoração,
confiança e honra, destacando a soberania absoluta que governa tudo o que existe. Esse conceito de unicidade e supremacia divina nos leva a refletir sobre onde colocamos nossa confiança. Muitas vezes, pessoas buscam segurança em bens materiais, status ou mesmo em filosofias e religiões que desviam do Deus verdadeiro. Isaías nos lembra que fora do Senhor não existe direção verdadeira, nem fonte de vida ou salvação real. Reconhecer essa soberania é o primeiro passo para uma fé sólida, que se apoia na fonte eterna de tudo. No cotidiano, esse ensinamento nos desafia a rever nossas prioridades e a reorientar nossas escolhas para Deus como centro. É um convite para confiar no Senhor em todas as áreas da vida: financeira, emocional, profissional e espiritual. Praticamente, isso pode significar dedicar momentos para ouvir a voz de Deus em oração, meditar em sua palavra e buscar conselhos sábios alinhados à fé cristã. Livros como Soberania de Deus, de A.W. Tozer, podem ajudar a aprofundar essa compreensão. Além disso, a soberania divina significa que Deus age com propósito eterno, mesmo quando não é reconhecido ou compreendido por nós ou pelo mundo. Isaías enfatiza que ele sustenta e conduz os caminhos da história, usando pessoas e nações para cumprir seus planos. Isso traz conforto, especialmente nos momentos em que tudo parece fora de controle. Saber que Deus está no comando nos permite descansar e agir com confiança. Essa consciência deve nos levar também a uma postura de humildade e reverência diante de um Deus tão grandioso. A soberania divina não exclui o amor e a proximidade com seu povo. Pelo contrário, Deus governa com justiça e graça, cuidando de cada detalhe. É o equilíbrio perfeito entre poder absoluto e carinho pessoal, que inspira a adoração e entrega. Na prática, reconhecer Deus como o único Senhor nos desafia a rejeitar ídolos modernos, que podem ser ambições desmedidas, vícios ou dependências emocionais. É um chamado para que todo o nosso ser seja dedicado a Ele, tornando-o o centro das nossas decisões e o motivo de nossa esperança. Essa entrega transforma a vida e nos prepara para reconhecer o Messias anunciado, que será o tema seguinte. Por fim, esse entendimento da soberania e exclusividade de Deus nos convida a refletir sobre a profundidade do relacionamento que Ele deseja ter conosco. Um relacionamento baseado em confiança, fidelidade e adoração verdadeira, que resiste a todas as provações e desafios da vida. A profecia messiânica central, Isaías 53:5, apresenta uma das profecias mais profundas e comoventes sobre o Messias que viria. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este versículo revela um amor incomensurável, pois mostra que o sofrimento do Messias não foi por culpa própria, mas pelo peso dos nossos pecados. Essa profecia é a essência do Evangelho, um anúncio antecipado da redenção que seria possível através de Jesus Cristo. Ao contemplar esse texto, é impossível não se emocionar diante da entrega do Salvador. Ele se tornou o substituto perfeito, recebendo em seu corpo o castigo que nós merecíamos, para nos trazer reconciliação com Deus. Essa verdade nos convida a uma profunda gratidão e reverência, lembrando que o amor divino é capaz de suportar o maior sacrifício em nosso favor. Jesus não apenas veio para ensinar, mas para salvar, e Isaías antecipa com detalhes essa missão redentora. Esse anúncio messiânico tem um impacto tremendo no contexto histórico e espiritual do povo de Israel, mas também para todos nós. Ele demonstra que o sofrimento não é em vão e que existe um propósito maior para as dores enfrentadas. Em meio a dores e desafios, podemos olhar para Cristo como exemplo de coragem, amor e entrega, encontrando força para enfrentar nossas próprias lutas com fé e esperança renovadas.
Na prática, essa profecia nos leva a refletir sobre como vivemos nossa fé diariamente. Podemos buscar aprofundar nossa relação com Jesus através da leitura dos evangelhos, especialmente dos relatos que descrevem seu sofrimento e sacrifício. Livros devocionais que abordam a paixão de Cristo como o Cordeiro de Deus ajudam a fortalecer essa compreensão e inspirar uma vida de entrega. Além disso, reconhecer o sofrimento substitutivo do Messias nos leva a um chamado à entrega e ao compromisso de viver segundo seus ensinamentos, refletindo seu amor em nossas ações. Isso pode se manifestar no perdão aos outros, na prática da justiça e na busca constante por uma vida alinhada com a vontade divina. Também é importante lembrar que essa profecia não se limita ao passado, mas aponta para uma esperança futura, a volta gloriosa de Cristo, que completará a obra da salvação e estabelecerá um reino eterno de paz. Essa expectativa nos enche de ânimo para perseverar na caminhada, mesmo quando as dificuldades insistem em nos desafiar. Por fim, essa mensagem central do livro de Isaías prepara o coração para o chamado urgente ao arrependimento e à busca de Deus, que veremos a seguir. É um convite para não apenas conhecer, mas viver essa verdade que transforma. Urgência do arrependimento e busca de Deus. Isaías 55, 6, 7 nos traz um apelo urgente e fundamental para a vida espiritual. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e ao nosso Deus, que é grande em perdoar. Essa mensagem nos alerta para a importância de não procrastinar a decisão de voltar-se para Deus, pois a oportunidade é limitada e deve ser aproveitada enquanto há tempo. O chamado à busca de Deus é uma convocação para mudança real e profunda, que envolve abandonar hábitos, atitudes e pensamentos que afastam da presença divina. Não basta um simples pedido de ajuda. É preciso uma conversão sincera que transforma o coração e orienta a vida para os caminhos do Senhor. Esse arrependimento genuíno é a chave para experimentar a compaixão e o perdão abundantes que Deus oferece. Na prática, podemos aplicar essa lição ao refletir sobre áreas da vida que precisam de renovação. Relacionamentos desgastados, comportamentos destrutivos, falta de perdão ou prioridades equivocadas. Um exercício valioso é dedicar momentos de introspecção e oração, pedindo que Deus revele o que deve ser mudado e tomar atitudes concretas para essa transformação, como buscar aconselhamento espiritual ou participar de grupos de apoio na igreja. Além disso, essa urgência nos convida a não confiar na própria força ou tempo, pois a vida é frágil e imprevisível. Abraçar essa verdade nos motiva a viver com intensidade a fé, a valorizar cada oportunidade de estar em comunhão com Deus e a não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. É como abrir uma porta que, uma vez fechada, pode não ser reaberta tão facilmente. A esperança que acompanha essa busca é que Deus é grande em perdoar. Ele não rejeita o pecador arrependido, mas o recebe com amor e restaura sua dignidade. Essa promessa é um convite à liberdade espiritual, onde não há culpa que não possa ser lavada pela graça, nem erro que não possa ser corrigido pela misericórdia divina. Por fim, entender essa urgência prepara para reconhecer a sabedoria e os caminhos superiores de Deus, tema da próxima lição. A busca sincera nos posiciona para confiar no plano divino, mesmo quando ele ultrapassa nossa compreensão humana. A soberania e sabedoria de Deus acima dos pensamentos humanos, Isaías 55, 8, 9, apresenta uma reflexão profunda que nos desafia à humildade. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essas palavras nos lembram que a mente de Deus opera numa dimensão superior, muitas vezes incompreensível para nós, e que devemos aprender a confiar, mesmo quando não entendemos o que Ele faz. Essa verdade nos convida a abandonar a arrogância de querer controlar tudo e entender todos os detalhes, para adotar uma postura de fé e submissão. Em situações difíceis, quando o sofrimento e as dúvidas parecem dominar, lembrar que os caminhos de Deus são mais altos nos traz alívio e esperança, pois Ele vê o quadro completo, mesmo quando nós só enxergamos fragmentos. Essa é uma das maiores lições para a vida espiritual. Reconhecer a soberania divina diante da nossa limitada compreensão. Na prática, aprender a confiar na sabedoria de Deus implica em desenvolver paciência e serenidade diante das adversidades. Um exemplo é quando enfrentamos doenças, perdas ou decisões difíceis e não encontramos respostas imediatas. Nesses momentos, podemos cultivar a fé ao meditar em passagens que falam da confiança em Deus, como Provérbios 3:5-6, que nos ensina a não depender do nosso próprio entendimento, mas a buscar a direção do Senhor. Além disso, essa lição é um convite a abandonar a ansiedade e o medo que surgem quando queremos controlar tudo e não conseguimos. Entregar a Deus o controle da vida não significa passividade, mas sabedoria para agir com o coração tranquilo, sabendo que Ele governa todas as coisas para o nosso bem. Livros como Confiança Inabalável ajudam a fortalecer essa perspectiva. Também é importante compartilhar essa confiança com outras pessoas, seja por meio de testemunhos, aconselhamentos ou orações. Comunidades de fé que cultivam essa humildade diante de Deus, criam ambientes de apoio e encorajamento para quem enfrenta dúvidas e incertezas. Reconhecer que os pensamentos e caminhos de Deus são superiores é o ponto de partida para experimentar uma paz que transcende o entendimento humano, preparando-nos para vivenciar a eficácia da palavra divina. A eficácia da palavra de Deus, Isaías 55:11, nos apresenta uma das verdades mais consoladoras e poderosas da Bíblia. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essas palavras revelam que a palavra de Deus não é apenas um conjunto de letras ou mensagens bonitas, mas um instrumento vivo e ativo que cumpre seu propósito com precisão e poder. Quando Deus fala, sua palavra realiza aquilo que Ele deseja, alcançando resultados transformadores. Essa eficácia da palavra divina nos assegura que não importa o quanto o mundo pareça resistente ou o quanto a mensagem enfrente rejeição, ela cumprirá seu papel. Essa certeza deve fortalecer nossa fé e nos motivar a confiar nas promessas de Deus, sabendo que elas não são vazias ou ilusórias. É como uma semente que, quando plantada em solo fértil, inevitavelmente dará frutos. Da mesma forma, a palavra de Deus germina e transforma corações e circunstâncias. No dia a dia, podemos aplicar essa verdade ao valorizar a leitura e o estudo da Bíblia como fonte de orientação, conforto e renovação. Por exemplo, reservar um tempo diário para meditar em passagens específicas, como as que falam do amor e do perdão, pode renovar nossa mente e coração, permitindo que a palavra opere em nós. Além disso, compartilhar essa palavra com outras pessoas, seja em conversas, estudos ou orações, é uma forma de contribuir para que ela prospere na vida de mais gente. Outro ponto essencial é que a palavra de Deus é eficaz em diferentes níveis. Ela transforma pensamentos, atitudes, relacionamentos e até mesmo situações externas. Muitos relatos de vida testemunham como a leitura bíblica e a oração baseadas na palavra divina levaram a mudanças significativas, cura emocional e restauração.
Essa ação poderosa é um convite para não subestimar o impacto que a palavra pode ter em cada momento da nossa caminhada. Também devemos lembrar que a eficácia da palavra está condicionada à fé com que a recebemos e proclamamos. Uma palavra dita com confiança e coração aberto tem mais poder de transformar do que uma repetição vazia. Livros como A Palavra Viva e O Poder da Oração são ótimas leituras para entender melhor essa dinâmica. Além disso, a certeza de que a palavra de Deus nunca volta vazia nos chama a perseverar na proclamação da fé, mesmo quando os resultados não são imediatos. Essa perseverança é um testemunho de esperança e fidelidade, que honra a soberania do Senhor e reforça nossa confiança em seu agir. Por fim, entender essa eficácia nos prepara para encarar com coragem as provas da vida, sabendo que Deus está conosco nas águas e no fogo, oferecendo proteção e vitória. Deus conosco nas provas, águas e fogo, Isaías 43:2. Oferece uma promessa profunda e reconfortante que ecoa para todos que enfrentam dificuldades. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa mensagem nos assegura que, mesmo diante das maiores tempestades e provações, Deus está presente, sustentando e protegendo seu povo de maneira sobrenatural. A imagem das águas e do fogo representa os perigos e sofrimentos inevitáveis da vida, mas também a fidelidade divina que nos guarda. Essa presença constante de Deus nas nossas dificuldades muda completamente a forma como podemos encarar os desafios. Muitas vezes, o medo da dor, da perda ou do fracasso nos paralisa, mas saber que o Senhor caminha conosco traz segurança e coragem. É como um abraço invisível que nos envolve, mesmo quando as circunstâncias parecem avassaladoras. Essa certeza fortalece a fé e nos mantém firmes, mesmo em meio à incerteza. Na prática, podemos cultivar essa confiança ao desenvolver uma rotina de oração sincera, onde expressamos nossas fraquezas e entregamos as preocupações a Deus. A meditação em salmos, como o Salmo 91, que fala da proteção divina, pode ser um apoio valioso. Além disso, é importante buscar apoio em comunidades de fé que reforcem essa esperança, proporcionando encorajamento mútuo para enfrentar as provas. Outra maneira de experimentar essa proteção divina é cultivar uma visão espiritual que reconhece as provações como parte do processo de crescimento e fortalecimento. Como o fogo que purifica o ouro, as dificuldades, quando vividas com fé, moldam o caráter e nos aproximam de Deus. Essa perspectiva nos ajuda a não sucumbir ao desânimo, mas a encontrar propósito mesmo nas adversidades. É fundamental lembrar que a promessa de proteção não significa a ausência de problemas, mas sim a garantia da presença e do cuidado divino em cada situação. Isso nos convida a não fugir dos desafios, mas a enfrentá-los confiando na força que vem do alto. Viver essa realidade transforma o sofrimento em testemunho e esperança para outros. Além disso, essa experiência de Deus conosco nas águas e no fogo reforça a importância da obediência e da intimidade com Ele. Quanto mais próximo estivermos, mais fácil será reconhecer sua presença e sentir sua proteção. Investir em leitura bíblica diária, oração e momentos de silêncio espiritual fortalece essa conexão. Por fim, essa promessa prepara o coração para entender que Deus governa a história e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, tema que será abordado a seguir. É um convite para descansar na soberania divina, mesmo quando os ventos da vida sopram forte. Deus governa a história e tudo coopera para o bem, Isaías 41:4. Nos apresenta a imagem de um Deus soberano e eterno que está no controle absoluto da história. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo.
Essa declaração nos mostra que Deus não é um espectador distante, mas o autor e governador de tudo o que acontece no tempo e no espaço. Ele está presente em todas as épocas, conduzindo cada geração com um propósito perfeito e imutável. Essa soberania divina é um fundamento que traz conforto e segurança, principalmente em momentos de incerteza e crise. Saber que nada acontece por acaso e que Deus age para o bem daqueles que o amam nos permite enfrentar os desafios com coragem e esperança. É como se estivéssemos num grande palco onde Deus dirige a cena, sabendo exatamente o momento certo para cada ato e reviravolta. Na vida prática, essa verdade nos desafia a confiar, mesmo quando não entendemos os desdobramentos das situações. Podemos, por exemplo, estar passando por dificuldades financeiras, problemas de saúde ou relacionamentos complicados, e a tentação de duvidar ou reclamar é grande. Porém, lembrar que Deus governa e que tudo coopera para o bem nos ajuda a manter a fé e a perseverar, buscando soluções e aprendizados. Investir em práticas espirituais que reforcem essa confiança é fundamental. A leitura de biografias de personagens bíblicos, como José do Egito, que enfrentou várias adversidades, mas reconheceu a mão de Deus em sua história, pode inspirar essa perspectiva. Também é útil meditar em passagens como Romanos 8:28, que reforça a cooperação de todas as coisas para o bem dos que amam a Deus. Além disso, essa compreensão nos convida a agir com responsabilidade, sabendo que somos colaboradores na história que Deus está escrevendo. Nossas escolhas, orações e atitudes influenciam não apenas nossa vida, mas o contexto ao nosso redor. Por isso, devemos buscar viver com integridade, buscando fazer a vontade de Deus em todas as áreas. Outra consequência dessa soberania é a paz interior, que advém de entregar o controle da vida a Deus. Em vez de carregar o peso de resolver tudo sozinhos, podemos confiar que Ele está guiando cada passo, mesmo quando o caminho parecer obscuro ou difícil. Essa entrega ativa é um exercício de fé e maturidade espiritual. Por fim, essa certeza nos prepara para entender o poder da oração sincera e a resposta de Deus, que será o foco da próxima lição. É um convite para continuar aprofundando a confiança no Senhor, que governa e cuida de seu povo com fidelidade. O poder da oração sincera e a resposta de Deus, Isaías 58:9, nos traz uma promessa animadora e um convite para uma oração que transforma. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Essa passagem revela que Deus está sempre disposto a ouvir e responder aos que clamam com um coração sincero e arrependido. No entanto, há uma condição importante. É necessário abandonar as atitudes que afastam a comunhão verdadeira, como a opressão e a injustiça. A oração eficaz, portanto, não é apenas uma repetição mecânica de palavras, mas uma expressão profunda de arrependimento e integridade. Quando nos aproximamos de Deus com humildade, reconhecendo nossos erros e buscando a justiça, nossas orações ganham poder e autenticidade. É como abrir uma porta que estava fechada, permitindo que a presença de Deus entre e transforme nossa vida e circunstâncias. Na prática, essa lição nos desafia a examinar nosso coração e ações, para que nossas orações reflitam um compromisso real com os ensinamentos divinos. Por exemplo, podemos começar avaliando como tratamos as pessoas ao nosso redor, se somos justos em nossos relacionamentos e se evitamos críticas destrutivas. Esse alinhamento entre fé e prática é essencial para que Deus responda com "Eis-me aqui". Além disso, cultivar uma rotina de oração baseada na sinceridade e no arrependimento contribui para uma vida espiritual saudável.
Ler livros como O Poder da Oração, de Ian Bounds, pode ajudar a entender melhor como desenvolver uma comunicação profunda com Deus, que vai além das palavras e toca o coração do Pai. Essa promessa também nos lembra que Deus é sensível às nossas necessidades e está atento ao clamor dos seus filhos. Mesmo que a resposta não venha no momento esperado, Ele está presente, agindo de maneira sábia e no tempo certo. Essa certeza fortalece a paciência e a confiança, evitando a desesperança. Outro aspecto importante é que a oração sincera e eficaz nos transforma, alinhando nossa vontade com a de Deus e nos tornando mais parecidos com Cristo. Assim, além de recebermos bênçãos, crescemos em maturidade espiritual e em comunhão íntima com o Senhor. Por fim, essa lição prepara o caminho para a promessa de restauração final, quando Deus enxugará toda lágrima e eliminará para sempre o sofrimento. A promessa da restauração final, Deus enxugará toda lágrima, Isaías 25:8, oferece uma das promessas mais consoladoras da Bíblia. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, pois o Senhor o disse. Esta passagem nos fala da esperança definitiva que Deus oferece a seu povo, o fim da morte, da dor e do sofrimento que hoje parecem tão presentes em nossas vidas. É uma visão gloriosa do futuro, quando todas as coisas serão restauradas. Essa promessa de restauração final é um convite à fé que transcende o presente, um conforto para aqueles que enfrentam perdas, doenças e momentos difíceis. Saber que Deus enxugará as lágrimas de todos os seus filhos é uma garantia poderosa de que a tristeza atual não será eterna. Para muitos, essa esperança renova as forças para seguir vivendo com coragem e confiança, mesmo diante das adversidades. Na prática, essa lição pode ser vivida ao cultivarmos a esperança em meio às dificuldades diárias. Um exercício espiritual valioso é meditar em passagens que falam da nova criação, como Apocalipse 21, e manter viva a expectativa da glória futura. Isso ajuda a suavizar o peso do sofrimento, colocando-o numa perspectiva eterna que nos fortalece. Além disso, essa promessa nos chama a consolar e apoiar uns aos outros, sendo instrumentos do amor de Deus para aliviar o sofrimento do próximo. Gestos simples, como ouvir, ajudar e orar por quem está triste, refletem essa esperança em ação e fazem diferença concreta na vida das pessoas ao nosso redor. É importante lembrar que a vitória final sobre a morte e a dor foi conquistada por Jesus Cristo, que ressuscitou e inaugurou essa nova realidade. Viver essa certeza fortalece a fé e nos incentiva a manter os olhos fixos na promessa, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Essa perspectiva eterna também nos ajuda a lidar com o medo da morte, sabendo que para os que estão em Cristo, a morte não é o fim, mas o começo de uma vida nova e plena com Deus. Essa esperança transforma nossa maneira de viver, trazendo paz e coragem. Por fim, essa lição prepara nosso coração para receber a oferta gratuita da salvação, tema que será abordado na próxima reflexão. É o convite para que todos participem dessa nova vida que Deus deseja oferecer. A oferta gratuita da salvação, Isaías 55:1, apresenta um convite aberto e generoso. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Essa passagem revela a graça abundante de Deus, que oferece a salvação sem exigir pagamento, mérito ou qualquer condição humana. É um convite para todos que sentem a sede espiritual, um chamado à comunhão plena com o Criador. Esse convite mostra que a salvação é um presente divino, acessível a qualquer pessoa que deseje receber. Não importa quem você seja, quais sejam suas falhas ou passado, Deus estende sua mão, oferecendo vida, alegria e nutrição espiritual de forma gratuita.
Essa promessa nos lembra que o amor de Deus não está condicionado a nossas obras, mas é uma expressão de sua misericórdia e bondade infinitas. Na vida prática, aceitar essa oferta significa reconhecer nossa necessidade de Deus e abrir o coração para receber a transformação que só Ele pode realizar. É importante cultivar a espiritualidade através da oração, leitura bíblica e participação em uma comunidade cristã que apoie esse crescimento. Livros como Graça Incondicional e O Dom da Salvação ajudam a aprofundar essa compreensão. Além disso, essa oferta gratuita nos desafia a refletir sobre como compartilhamos essa mensagem com outras pessoas, levando o convite de Deus a quem ainda não o conhece. Testemunhos, atos de amor e palavras de encorajamento são ferramentas poderosas para revelar a graça divina na prática. Essa oferta também traz liberdade, pois nos liberta do peso da culpa e do medo de não sermos bons o suficiente. Saber que a salvação é um dom nos permite viver com alegria e gratidão, buscando agradar a Deus não por obrigação, mas por amor. É fundamental entender que essa graça é o ponto de partida para uma vida transformada, que será moldada pela presença de Deus em nós, como veremos na próxima lição, onde Deus é o oleiro e nós, o barro. Por fim, essa mensagem nos convida a refletir sobre o valor imensurável da salvação e a respondê-la com fé e entrega verdadeira. Deus como oleiro e nós como barro, Isaías 64:8 apresenta uma imagem profunda e cheia de significado. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Essa metáfora nos revela a soberania e a delicadeza de Deus ao moldar nossas vidas. Somos frágeis e maleáveis, e o Senhor, com paciência e propósito, trabalha para nos transformar e nos tornar instrumentos para Seu reino. Essa visão convida à humildade e à rendição diante do Criador. Muitas vezes queremos controlar nossos caminhos e resistimos às mudanças, mas essa imagem mostra que Deus deseja ser o artista da nossa história, moldando-nos conforme Sua vontade perfeita. Esse processo, embora possa envolver provações, é um sinal do amor divino que quer nos preparar para algo maior. No dia a dia, essa lição pode ser aplicada quando aceitamos que nossos erros e dificuldades são oportunidades para crescimento. Podemos cultivar uma atitude de entrega, buscando em oração entender o que Deus quer nos ensinar a cada experiência. Livros como Moldados à Semelhança de Cristo ajudam a aprofundar essa compreensão. Além disso, reconhecer Deus como o oleiro nos motiva a confiar mesmo quando passamos pelo fogo das provas, sabendo que são parte do processo que fortalece e purifica. Essa confiança ativa permite que enfrentemos desafios com coragem e fé, certos de que estamos sendo preparados para a glória. Praticamente, podemos buscar momentos de silêncio e contemplação para permitir que Deus opere em nosso interior, retirando o que é inútil e acrescentando o que é necessário para nossa santificação. Participar de retiros espirituais ou aconselhamento pastoral são formas de facilitar essa moldagem. Essa relação com o oleiro é dinâmica e contínua, pois Deus nunca para de trabalhar em nós. Cada fase da vida traz novas oportunidades para sermos transformados e usados para seu propósito eterno. Por fim, essa lição prepara o coração para entender que a mão de Deus nunca está encolhida para salvar, um tema que veremos a seguir. É a garantia de que, mesmo quando nos sentimos frágeis, Deus está presente e ativo em nossas vidas. A mão de Deus não está encolhida para salvar. Isaías 59:1 nos assegura com palavras poderosas que devem renovar nossa esperança. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir.
Essa declaração revela que Deus está plenamente disposto e capaz de nos salvar. Não há limitação no seu poder, nem na sua atenção para conosco. O problema, muitas vezes, está na dureza do nosso próprio coração, que nos impede de receber essa salvação. Essa verdade é um convite para refletirmos sobre nossa atitude diante de Deus. Muitas vezes, quando enfrentamos silêncio ou demora na resposta, podemos duvidar do interesse divino, mas Isaías nos lembra que ele está sempre pronto para agir. O obstáculo para a ação de Deus não é falta de vontade, mas a resistência humana, o afastamento provocado pelo pecado e pela incredulidade. Na prática, essa lição nos desafia a abrir o coração e abandonar atitudes que endurecem nossa relação com Deus. O arrependimento sincero, a busca pela reconciliação e a prática do amor são passos essenciais para experimentar a salvação e o cuidado do Senhor. É importante cultivar hábitos de oração, confissão e leitura bíblica que promovam essa abertura. Além disso, essa promessa nos incentiva a perseverar na fé, mesmo quando as dificuldades parecem nos afastar de Deus. Testemunhos de vidas transformadas mostram que, ao nos rendermos e confiarmos na graça divina, experimentamos o poder restaurador de Deus de maneira real e concreta. Essa certeza também nos motiva a não desistir de interceder pelos outros, acreditando que a mão de Deus está estendida para todos, pronta para salvar e ouvir os clamores daqueles que a ela recorrem com fé. Por fim, entender que a mão do Senhor está sempre ativa nos prepara para a lição sobre a obediência como fonte de paz e justiça, uma caminhada de confiança e compromisso que fortalece nosso relacionamento com Deus. Obediência como fonte de paz e justiça. Isaías 48:18 expressa um lamento profundo de Deus, mas também uma verdade preciosa para nós. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Aqui, Deus revela que a obediência aos seus ensinamentos traz uma paz constante e uma justiça abundante, fluindo em nossas vidas como um rio que nunca seca. Essa paz não é apenas ausência de conflito, mas estabilidade e plenitude que alimentam a alma diariamente. Essa lição nos convida a refletir sobre o impacto que nossas escolhas têm em nosso bem-estar espiritual e emocional. Quando escolhemos obedecer a Deus, estamos abrindo espaço para uma vida equilibrada e harmoniosa, onde a justiça atua para proteger e promover o bem. Por outro lado, a desobediência traz perturbação e sofrimento, pois nos afastamos da fonte de vida verdadeira. No cotidiano, obedecer aos mandamentos divinos envolve agir com amor, honestidade, generosidade e integridade. Praticar o perdão, ajudar os necessitados e manter uma vida de oração são maneiras práticas de vivenciar essa obediência que gera paz. Ler obras como Os Mandamentos de Deus para uma Vida Feliz pode aprofundar nossa compreensão do caminho a seguir. Além disso, essa paz, como um rio, fala de um movimento constante, uma renovação diária que nos sustenta mesmo diante dos desafios. As ondas do mar representam a justiça que não tem fim, uma proteção contínua que só a obediência a Deus pode garantir. Essa estabilidade é uma bênção que muitos procuram, mas poucos encontram fora da comunhão com o Senhor. É importante lembrar que a obediência não é uma carga, mas um ato de amor e gratidão a Deus, que nos guia para o melhor caminho. Quando compreendemos isso, a obediência se torna um prazer e não um peso, fortalecendo nossa caminhada espiritual. Essa compreensão também nos motiva a buscar sabedoria na Palavra de Deus e no Espírito Santo, para que nossas decisões reflitam sempre o que é justo e verdadeiro. Investir em estudos bíblicos e aconselhamento pastoral são passos essenciais para manter essa direção,
Por fim, essa lição prepara o coração para reconhecer que, apesar das mudanças e fragilidades humanas, a palavra de Deus permanece para sempre, firme e inabalável. A eternidade da palavra de Deus, Isaías 48 e 48, 21, nos lembram de uma verdade essencial e eterna. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Essa passagem nos confronta com a fragilidade da vida humana, onde tudo o que é terreno é passageiro. Juventude, beleza, poder e até mesmo a própria existência. Em contrapartida, a palavra de Deus é imutável, firme e duradoura, oferecendo um fundamento seguro para nossa fé e vida. Essa lição nos desafia a construir nossa existência sobre o que é eterno, buscando na palavra de Deus a estabilidade que o mundo não pode oferecer. Em tempos de incertezas e mudanças rápidas, essa promessa é um ancoradouro que nos mantém firmes, confiantes de que aquilo que Deus falou e prometeu não falhará jamais. Na prática, viver essa eternidade da palavra envolve cultivar o hábito diário de meditar nas Escrituras, deixando que elas moldem nossos pensamentos, atitudes e decisões. Podemos investir em planos de leitura bíblica que ajudem a aprofundar esse conhecimento e torná-lo parte integrante de nossa rotina espiritual. Além disso, essa constância da palavra nos motiva a ser testemunhas vivas desse fundamento, compartilhando a mensagem de Deus com amor e fidelidade, mesmo quando o mundo rejeita ou ignora. É um chamado para sermos portadores de esperança e verdade em meio às tempestades da vida. É fundamental também compreender que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de transformar corações e realidades, conforme vimos anteriormente. Essa eternidade se manifesta na capacidade da palavra de alcançar cada geração, tocando vidas e renovando a fé. Investir em estudos bíblicos, grupos de oração e literatura cristã que explore a profundidade da palavra é uma forma de fortalecer essa ligação com o eterno, evitando que nossa fé seja abalada pelas circunstâncias. Por fim, essa certeza prepara nosso espírito para abraçar o amor inabalável e fiel de Deus, que permanece constante mesmo diante das mudanças. O amor inabalável e fiel de Deus, Isaías 54:10, traz uma promessa que toca fundo no coração de todos nós. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha benignidade não se apartará de ti, e o conserto da minha paz não será removido, diz o Senhor, que se compadece de ti. Essa passagem revela a natureza constante e fiel do amor de Deus, que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor muda, desmorona ou parece incerto. É um amor que não depende de nossas falhas, méritos ou circunstâncias. Essa verdade traz uma segurança que transcende o tempo e as dificuldades da vida. Mesmo quando enfrentamos perdas, decepções ou mudanças drásticas, podemos nos apegar à certeza de que Deus não nos abandonará. Seu amor é uma aliança eterna, um compromisso inquebrantável que nos envolve e sustenta em todos os momentos. Essa promessa é um convite para descansarmos na fidelidade do Senhor, independentemente das tempestades. No dia a dia, essa lição se manifesta quando escolhemos confiar no amor de Deus, mesmo diante das incertezas. Por exemplo, podemos enfrentar períodos difíceis no trabalho, saúde ou relacionamentos e ainda assim manter a esperança, sabendo que sua bondade nos envolve. Cultivar essa confiança envolve prática diária, como meditar em salmos que falam do amor divino e manter um diário de gratidão que registra as bênçãos mesmo nas dificuldades. Além disso, essa constância do amor de Deus nos desafia a refletir sobre nossa própria fidelidade nas relações. Somos chamados a amar e perseverar mesmo quando os outros falham, imitando o amor incondicional do Pai. Essa prática transforma nossa vida social e espiritual, tornando-nos canais vivos da benignidade divina.
É importante também lembrar que esse amor fiel é o fundamento da paz que Deus oferece. A paz que Ele dá não é simplesmente a ausência de problemas, mas a presença constante de sua graça e cuidado, mesmo em meio às turbulências. Essa paz é uma promessa que nos fortalece e renova diariamente. Investir em momentos de contemplação, adoração e comunhão com Deus ajuda a experimentar e aprofundar esse amor. Livros como O Amor que Nunca Falha podem ser grandes aliados nessa caminhada de fé. Por fim, essa lição nos prepara para a reflexão final sobre a fé viva e a confiança total no Senhor, encerrando o nosso estudo com uma mensagem de esperança e entrega. Chegamos ao ponto culminante desse estudo sobre o livro de Isaías, onde todas as lições convergem para um chamado profundo à fé viva e à confiança absoluta no Senhor. Isaías 12:2 expressa com clareza essa entrega. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Essa afirmação é um testemunho poderoso de quem decide colocar toda a sua esperança e segurança em Deus, não importando as circunstâncias. A fé viva que Isaías nos chama a ter é aquela que não apenas crê nas palavras, mas que se manifesta em atitudes, escolhas e perseverança diária. É uma fé que transforma o medo em coragem, a dúvida em certeza e que sustenta o coração mesmo nas tempestades mais difíceis. Essa confiança é um convite para viver cada dia com a certeza de que o Deus que falou e agiu no passado está presente agora, guiando e protegendo. No cotidiano, essa confiança se traduz em atitudes práticas, como buscar a presença de Deus através da oração constante, estudar sua palavra com dedicação e participar de comunidades de fé que fortalecem e encorajam. Livros devocionais e meditações que refletem sobre a fidelidade divina podem ser grandes aliados para alimentar essa fé. Além disso, essa entrega total nos desafia a abandonar o controle e a ansiedade, confiando que Deus é nossa força. Em vez de tentar resolver tudo sozinhos, somos convidados a apoiar nossos passos na rocha eterna, permitindo que Ele guie nossas decisões e direcione nosso caminho. É essencial lembrar que essa fé viva é uma jornada contínua, que requer coragem para enfrentar desafios, humildade para reconhecer nossas limitações e perseverança para seguir adiante, sempre olhando para o Senhor como nossa salvação e força. Esse chamado à fé e confiança prepara o terreno para que essa mensagem não fique apenas na teoria, mas que se torne prática em nossas vidas, transformando-nos em testemunhas vivas do amor e do poder de Deus, abrindo caminho para a aplicação prática que encerra nosso estudo. Chegamos ao fim dessa jornada pelas 20 lições poderosas do livro de Isaías, um verdadeiro farol de luz para os dias de hoje. A grande pergunta que fica é: como você vai aplicar esses ensinamentos na sua vida? Que mudanças você está disposto a fazer para viver mais perto de Deus, com fé viva e confiança plena? Pense nisso. Você está pronto para deixar o medo de lado, abraçar a esperança e caminhar na transformação que só o Senhor pode operar? Queremos saber, qual dessas lições tocou seu coração de forma especial? Compartilhe nos comentários sua reflexão, sua experiência ou até mesmo as dúvidas que surgiram durante o vídeo. Sua participação é fundamental para que essa comunidade cresça forte e unida na busca pela verdade e pela vida abundante. E para continuar essa caminhada de aprendizado e crescimento espiritual, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que um novo vídeo chegar, trazendo mais luz e ensinamentos para a sua vida. Vamos juntos construir uma fé firme, transformadora e cheia de esperança. Lembre-se, o caminho para a verdadeira paz e força está na palavra de Deus e na entrega diária ao seu amor. Que essa luz de Isaías
ilumine seu coração, hoje e sempre.